Imagine viver em completa escuridão. Não conseguir ver o rosto de quem você ama, as cores de um pôr do sol, ou simplesmente atravessar a rua com segurança. Para milhões de pessoas, essa é a realidade diária da cegueira. E por décadas, a medicina dizia que essa condição era permanente, irreversível. Mas em 2024, algo extraordinário aconteceu. Algo que parecia pertencer à ficção científica. Pela primeira vez na história, médicos conseguiram reverter completamente a cegueira usando células-tronco. E essa conquista é só o começo de uma revolução médica sem precedentes. Para entender a magnitude disso, precisamos primeiro saber por que a cegueira sempre foi considerada irreversível. Quando a retina ou o nervo óptico são danificados, as células que morrem simplesmente não se regeneram. É como tentar recuperar dados de um disco rígido queimado. A informação se perdeu para sempre. A retina, essa fina camada de tecido no fundo do olho, tem cerca de 130 milhões de células fotorreceptoras. Elas capturam a luz e a transformam em sinais elétricos que o cérebro interpreta como imagens. Quando essas células morrem, a luz até entra no olho, mas não há mais ninguém para recebê-la. A única esperança eram transplantes de córnea ou dispositivos eletrônicos que tentavam simular a visão de forma rudimentar. Mas restaurar a visão de verdade parecia impossível. E então, entramos na era das células-tronco. Essas células são como coringas biológicos, células mestras, que podem se transformar em qualquer tipo de célula do nosso corpo. Pense nelas como artistas supremos que podem se tornar pintores, escultores ou músicos, dependendo do que for necessário. Cientistas vinham experimentando com células-tronco há anos, mas transformar essas células em fotorreceptores funcionais da retina era um desafio técnico gigantesco. Não bastava só criar as células certas. Era preciso fazê-las se integrar perfeitamente ao tecido existente, formar as conexões nervosas corretas e, finalmente, começar a funcionar em harmonia com todo o sistema visual. Em 2024, uma equipe de médicos finalmente conseguiu. O procedimento envolveu cultivar células-tronco em laboratório, direcioná-las para se tornarem células da retina, e então transplantá-las cirurgicamente para os olhos de pacientes cegos. Mas o verdadeiro milagre veio nas semanas seguintes. Lentamente, gradualmente, essas células começaram a se integrar, começaram a formar conexões. E então, aconteceu o impensável. Elas começaram a funcionar. Os primeiros relatos dos pacientes foram de perceber luz, depois sombras, então formas e, finalmente, imagens nítidas. Pessoas que haviam passado anos ou décadas na escuridão total estavam vendo novamente. Não com uma visão limitada ou parcial, mas com visão completa, restaurada, real. Imagine ser o primeiro paciente a experimentar isso. Você entra na sala de cirurgia sem esperanças, apenas com a tênue possibilidade de que algo possa funcionar. Você já aceitou a escuridão como sua realidade permanente. E então, semanas depois, você acorda e realmente vê. As histórias que emergiram desses primeiros tratamentos são profundamente emocionantes. Pais que puderam ver o rosto dos filhos pela primeira vez em anos, artistas que recuperaram sua capacidade de criar, pessoas que haviam perdido sua independência e agora podiam voltar a viver sozinhas, a trabalhar, a dirigir. Mas o impacto vai muito além dos casos individuais. Existem aproximadamente 43 milhões de pessoas cegas no mundo, e outras 295 milhões vivendo com deficiência visual. A maioria desses casos é causada por condições degenerativas da retina, exatamente o tipo de dano que essa nova técnica pode reverter. Pense no impacto econômico, social e humano. Milhões de pessoas que poderiam voltar a trabalhar, a contribuir para suas comunidades, a viver vidas plenas. Famílias inteiras que não precisariam mais se reorganizar em torno da deficiência visual de um ente querido. O fardo sobre os sistemas de saúde que poderia ser dramaticamente reduzido. Mas aqui está o verdadeiro ponto de virada. Se conseguimos reverter a cegueira com células-tronco, o que mais podemos reverter? Essa pergunta está eletrizando a comunidade médica global. A técnica desenvolvida para restaurar a visão não é apenas sobre os olhos. É uma prova de conceito para algo muito maior. Lesões na medula espinhal que causam paralisia envolvem danos a neurônios que não se regeneram. Parkinson, causado pela morte de células cerebrais específicas, Alzheimer, degeneração neuronal, insuficiência cardíaca, morte de células do músculo cardíaco, diabetes tipo 1, destruição de células produtoras de insulina. Todas essas condições têm algo em comum. São causadas pela perda irreversível de células especializadas. E se a mesma abordagem que restaurou a visão pudesse ser adaptada para essas outras condições, estamos potencialmente olhando para uma nova era da medicina, onde irreversível deixa de existir no vocabulário médico. Já existem ensaios clínicos em andamento usando células-tronco para tratar paralisia, doenças cardíacas e neurodegenerativas.
A reversão da cegueira em 2024 não foi apenas uma vitória isolada. Foi um momento em que a humanidade provou de forma inequívoca que podemos reconstruir o que foi destruído, que podemos devolver às pessoas o que a doença ou o acidente lhes roubou. Claro, ainda existem desafios enormes pela frente. O tratamento é extremamente caro e tecnicamente complexo, requer equipes altamente especializadas e equipamentos de última geração. No momento, apenas um punhado de pacientes teve acesso a esse procedimento. Torná-lo amplamente disponível levará anos, talvez décadas. Também há questões éticas a considerar. Células-tronco ainda são um campo controverso, e sempre que lidamos com a manipulação de células humanas, precisamos proceder com cautela extrema. Os protocolos de segurança precisam ser rigorosos, os testes, extensivos, e a supervisão, constante. Mas o mais difícil já foi feito. A barreira que parecia intransponível foi atravessada. Provamos que é possível. E na ciência, uma vez que algo é provado possível, é apenas uma questão de tempo até se tornar prático, depois acessível e finalmente comum. 2024 será lembrado como o ano em que a medicina virou uma página definitiva. O ano em que olhamos para condições que atormentaram a humanidade desde sempre e dissemos, não mais. O ano em que pessoas cegas voltaram a ver, e ao fazer isso, permitiram que todos nós vislumbrássemos um futuro onde a palavra incurável perde seu poder. A primeira pessoa a recuperar a visão através de células-tronco não foi apenas curada, ela abriu uma porta, e do outro lado dessa porta está um mundo onde paralíticos voltam a andar, onde corações danificados se regeneram, onde cérebros se recuperam de traumas devastadores. O futuro da medicina não é mais sobre gerenciar doenças, é sobre curá-las, verdadeiramente e completamente permanentemente. E tudo começou quando alguém que vivia na escuridão viu a luz pela primeira vez. Essa descoberta mudou sua perspectiva sobre os limites da medicina. Você conhece alguém que poderia se beneficiar dessa tecnologia no futuro? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Se essa história te inspirou tanto quanto me inspirou, deixa aquele like para ajudar mais pessoas a conhecerem esse avanço incrível. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar as próximas descobertas que estão mudando vidas. A ciência não para, e nós também não. Até o próximo vídeo.